Programa não recomendado para menores de 10 anos. Montes de Sião que não se abalam, meu refúgio e salvação, a minha fortaleza é o meu Senhor. Nada pode nos separar do teu amor, nada pode nos separar do teu amor. Correrei, não me cansarei, as montanhas subirei, da tua graça alcançarei. Correrei, não me cansarei, as montanhas subirei, da tua graça alcançarei. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Jovens Sarados, Academia para a Sua Alma. Com muita alegria acolhemos você aí na sua casa, no seu trabalho, no ônibus voltando para casa, quem sabe. Compartilhe aí esse link se você está pelo YouTube. Compartilha para mais pessoas assistirem com a gente esse programa. Se você conhece algum jovem também, encaminha para esse jovem esse programa que está muito especial. E especialmente hoje para você que é família, você que é casado. E para você que deseja, que Deus chama essa vocação do matrimônio, a gente convida você hoje a debatermos sobre o tema, o matrimônio segundo o coração de Deus. Olha que profundo. Então eu quero convidar você, compartilha esse link, chama mais gente para assistir hoje com a gente esse programa. E eu quero convidar já para a gente dar início a Érica, o Túlio, a Bruna e o Du, para a gente iniciar esse programa nesse tema. Correrei, não me cansarei, as montanhas subirei, da tua graça alcançarei. Correrei, não me cansarei, as montanhas subirei, da tua graça alcançarei. Olá, é uma grande alegria mais uma vez estarmos com vocês, podendo partilhar sobre esse tema que é tão caro a nós, o namoro, o noivado e o casamento. E eu quero já me apresentar. Eu me chamo Túlio, sou da cidade de Piuí, Minas Gerais, tenho 30 anos e 2 filhos e sou esposo da Érica. Tudo bem, pessoal? É uma alegria estar aqui com vocês hoje, partilhando esse tema tão maravilhoso que é o sacramento do matrimônio. Falar um pouquinho, sobre as alegrias de viver essa vocação. Eu me chamo Érica, sou esposa do Túlio, tenho 2 filhos, a Maria Tereza e o João Lucas. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu sou o Du, esposo da Bruna. Vamos fazer esse ano 10 anos, Bruna, de casamento. Temos 3 filhos e viemos partilhar um pouquinho da nossa vida, pedir também a graça de Deus sobre o seu matrimônio, sobre o nosso matrimônio. Então é um grande momento de encontro, De encontro de famílias, encontros de propósitos, Bruno? E hoje nós vamos falar sobre esse tema maravilhoso, o matrimônio segundo o coração de Deus. Será que existe outro tipo de matrimônio? O que significa isso? Da onde vem? Para onde vai, Então a gente vai discutir um pouquinho sobre esse assunto, E clarear um pouco a sua visão sobre essa. Não sei o que você tem aí no seu coração, mas fica com a gente para a gente falar desse assunto tão lindo, Túlio? É isso, e é de fato muito especial para mim, para a Érica,
né, tanto para o Du e para a Bruna também, poder partilhar daquilo que a gente vive, daquilo que mais do que nós escolhemos, mas o próprio Cristo escolheu isso para nós, né, o chamado que nós temos, que é o chamado ao matrimônio. E é muito simples, porque o próprio Deus na palavra, Ele nos ensinou o que é o matrimônio, como viver o matrimônio, né? Aliás, Ele mesmo fez isso com a sua igreja, né? Em Efésios 5, a palavra nos fala que mulheres sede submissas aos vossos maridos. E essa palavra virou um cacetete, né, para bater na igreja. E, aliás, para falar mal do casamento, quando na verdade essa palavra é aquilo que eleva o casamento, que mostra o que é de fato a grandiosidade do matrimônio. Porque Cristo, né, a palavra fala que mulheres sede submissas aos vossos maridos. Quer dizer, mulheres sede submissas, né, ajude na missão, seja o suporte, seja aquela que conduz, de certa maneira, o marido. Mas a mulher deve ser submissa ao marido, mas ao marido que faz o quê? Que fez aquilo que Cristo fez pela igreja, que foi se entregar na cruz, por amor, né? Se doou completamente. Então esse é o papel do marido. E quando eu reflito nisso, eu vejo quão grandioso é o nosso papel de marido. Porque Cristo, quando Ele se entrega na cruz, a própria igreja, né, as próprias pessoas que estavam ali naquele momento, eles estavam injuriando Cristo, cuspindo no Cristo, né? Batendo no Cristo, flagelando. E mesmo assim, Cristo Ele perdoa tudo aquilo que eles estavam fazendo. Mais do que isso, pede ao Pai para que perdoe eles também, porque eles não sabem o que fazem, e se entrega livremente, abre mão da sua condição. Ele que era Deus, não precisava nada daquilo para nos salvar, né? Bastava que, alguns santos falam que bastava que uma lágrima fosse derramada pelo Cristo, que já era redentora. Mas Ele decide se entregar. E da mesma maneira, nós, quando somos chamados ao matrimônio, é isso que Deus espera de nós. Aliás, nós só encontraremos a nossa felicidade, na nossa vocação, se nós copiarmos o que Cristo fez pela igreja, né? Então, muito contrário do que as pessoas falam, que essa palavra, ela desfaz da mulher, enfim, toda essa coisa de ideologia que a gente vê. Não, essa palavra, ela vem engrandecer. Ela vem falar que a mulher, ela é o papel da igreja. E que o homem, ele faz o papel do Cristo. Quer dizer, nós somos chamados a cumprir a mesma coisa que o próprio Deus cumpriu nessa terra. É fácil? Evidentemente que não. Para todos aqueles que já viram a paixão de Cristo, sabem que não foi fácil para o Cristo se entregar. Mas o que pesou ali? A decisão, né? Na oração do horto, ele falava para Deus que, se fosse possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E da mesma maneira, nós temos que dar esse fiat, assim como Nossa Senhora, né? Faça-se na minha vida, e está disposto a doar a nossa vida, né? O casamento é isso, é doar a nossa vida, no meu caso, doar a minha vida pela Érica e pelos nossos filhos, mas uma entrega diária, mas uma entrega feliz, uma entrega que preenche o nosso coração, que preenche a nossa alma, que faz a nossa vida, de fato, ter um sentido. E seguindo esse raciocínio, eu falo com toda a autoridade, né, que a Igreja Católica, ela é a única que possui o sacramento do matrimônio, que é verdadeiramente o amor de Cristo pela igreja. E a gente pode comparar o casamento, o amor dos esposos, com a relação de Cristo com a sua Santa Igreja, lá na cruz. O amor que a gente deve viver é esse aqui, ó, livre, total, fiel e fecundo. A liberdade que nós temos como seres humanos de escolher, de decidir amar aquela pessoa por toda a vida, independente da circunstância. Total, se entregar por inteiro, por inteiro. Não tem divisão, não tem o meu, o seu, é o nosso. É a totalidade. A fidelidade, né, que a gente tem que ter até o final, e a fecundidade, que é o fruto desse amor, né, através dos filhos. Nós somos co-criadores com Deus, né? A gente só consegue, Deus só consegue trazer uma alma ao mundo para adorá-lo, para amá-lo, contando com a nossa generosidade. Então, é por isso que é tão lindo o casamento, né? O fruto desse amor é gerar uma vida que vai amar a Deus por toda a eternidade. Então, é por isso que o sacramento do matrimônio é tão maravilhoso e tão intenso, né?
E a Bruna também pode falar mais um pouquinho sobre isso através das promessas que a gente faz no dia que concretiza esse casamento, né? Exatamente, Érica. Eu estava aqui pensando, né, enquanto o Túlio falava, antes de falar das promessas, eu estava pensando do amor em Coríntios, né? O amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O que mais me chama a atenção nessa palavra, e que é muito o que Cristo fez, né? E a gente hoje vive no matrimônio, é um amor que não espera nada em troca, nada. Né? Então o Cristo, ele se deu na cruz sem esperar nada de nós, mesmo porque não tem como esperar nada de nós, né? E assim também é o matrimônio, né? O amor, o verdadeiro amor. E hoje, né, a gente falou, né, o que é o matrimônio segundo o coração de Deus. Por que a gente está levando esse questionamento? Porque muitas pessoas se preparam para o casamento preocupado com a festa, preocupado com os convidados, se vai ter bebida, que buffet que vai servir, tem que ser o mais caro da cidade. São tantas preocupações materiais que quando a gente chega nas promessas, você nem presta atenção no que você está falando. Um evento social. Um evento social, né, Nê? E aí, você chega lá e aí o padre fala, é de livre, espontânea vontade? Aí a pessoa responde e ela nem sabe o que ela respondeu. Aí ela quer voltar atrás depois, que não foi tão livre assim, né? É por toda a vida que você promete? Se você está tão preocupado com a festa, com o evento social, você não consegue prestar atenção no que você está prometendo. E isso se torna, talvez, um engano lá na frente. Eu prometi, mas quer saber? Nossa, ele é muito chato. Quero largar, não é isso que eu quero. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando todos os dias da nossa vida, né? E aí, o que é esse amor? É o amor da paixão, daquele fogo que mexe nos hormônios, que deixa tudo dentro de nós em desequilíbrio? Não, a paixão passa. A paixão, ela vai passar. Mas aí entra o amor, né? Livre, que não espera nada em troca, mas que de fato faz o casal feliz, como o Túlio falou. E que de fato vive aquilo que é o matrimônio segundo o coração de Deus, né? E esse matrimônio segundo o coração de Deus, remetendo à cruz, né, Túlio? É esse amor puro, casto, né? Do santo, né? Deus, Jesus Cristo que se encarna, se entrega, então ele morre por essa igreja. Então nós, como homens, também nós precisamos buscar essa relação com Jesus para nos entregarmos no matrimônio, né? De uma forma pura, casta, santa. Então, entregando a minha vida para que gere vida, né? Na nossa esposa, nos nossos filhos. Então, Jesus, ele se entrega ali, ele manifesta toda a vontade de Deus para que a salvação chegue. E no casamento a gente se entrega, a gente faz o compromisso, né? A gente assume aquela graça sobrenatural para que Deus manifeste cada dia na nossa vida. E é interessante também quando fala em matrimônio, né, uma coisa que eu aprendi com o padre Edmilson, que o padre ali, né, perante a igreja, ele só assiste. Quem realiza o matrimônio ali são os casais, né, o noivo, a esposa, onde ali os dois vão, através das promessas, através das bênçãos, dar o seu sim. E essa coisa maravilhosa, né? Uma vocação, né, sobrenatural, um chamado de Deus que Deus nos confia, né? Um presente, né, Tulio? O pessoal sempre às vezes me pergunta, né? Tem muito isso. Às vezes namoro, fala assim, cara, qual que é o momento certo para casar? Eu acho muito simples. É o momento que você olha para aquela pessoa e fala assim, cara, essa pessoa vale minha vida. Eu acho que isso é assim, porque Cristo, Cristo, ele olhou para nós desde toda a eternidade, desde o ventre, né? Conheci desde o ventre da nossa mãe. E apesar dos nossos defeitos, das nossas dificuldades, das nossas limitações, ele falou assim, cara, esse cara vale minha vida. E a vida de um Deus. Então, eu, por exemplo, quando eu me casei com 22 anos, né?
Quando eu me casei, a pergunta, apesar de não saber direito o que era casamento naquela época, isso é um pouco, né, imaturo, mas a pergunta que eu fiz era, depois de ver, né, que eu passei, né, quando eu tive doente e tal, que a Érica passou comigo, eu falei, cara, essa mulher vale minha vida, sabe? Essa mulher vale meus planos, vale meus projetos, vale a renúncia do meu eu, para que ela seja feliz. E principalmente para que ela vá para o céu, né? Que é o nosso objetivo final. Então, é muito simples sanar essa dúvida. Olhe para a pessoa assim, com sinceridade e pense, cara, ela vale minha vida? Se valer, cara, se casar vai ser a melhor coisa que você faz, porque é de fato maravilhoso e é um caminho de crescimento, de amadurecimento diário que a gente pode viver e um dia alcançar, pela graça de Deus, a beatitude eterna. Então eu quero convidar você para a gente poder rezar e pedir essa graça para Deus, essa graça de que nós entendamos na profundidade o que é o matrimônio e que Deus ele vai nos mostrando como Ele quer que nós vivamos a nossa vocação, como Ele quer que nós vivamos a nossa entrega. Se você ainda não é casado, que Ele vai pedindo para que Ele possa te mostrar se a pessoa que você namora é a pessoa que Ele escolheu para você, se essa pessoa é a pessoa que eu tenho falado, que de fato vale sua vida. Se você é casado, eu te convido a fazer um exame para mudar a sua visão do próprio matrimônio, para trazer para essa visão correta, essa visão límpida, clara, de que você está aí para servir, para se doar, para se entregar na vida diária, nas pequenas coisas do dia a dia, não coisas grandes, mas nas pequenas coisas, mas se sacrificar e se entregar por essa pessoa. Porque uma coisa que eu tenho provado é, a minha felicidade está na felicidade da Érica, na felicidade dos meus filhos, e não na felicidade egoísta, mas a felicidade deles é aquilo que me preenche. Vem, Espírito Santo de Deus, transformar nossa mentalidade, restaurar todos os nossos conceitos, todos os nossos conceitos de matrimônio, de esposo, de esposa. Restaura em nós, restaure e transforme em nós, Espírito Santo. Dás vida nova ao nosso coração, uma vida segundo o coração de Deus. Canta isso, vem me transformar, vem me restaurar. Vem me transformar. Seja bem-vindo de volta ao programa Jovens Sarados Academia para a sua alma. Estamos no segundo bloco e hoje falando sobre o tema o matrimônio segundo o coração de Deus. Se você é casado, já chama aí o seu parceiro, a sua parceira. Se você está namorando, manda também, se não tiver com ele ou com ela, manda aí o link para que essa pessoa também assista junto com você. Se você é noivo, também. Se você está vivendo um tempo de espera, até mesmo se você, irmã, eu já perdi a esperança, não tenho mais jeito. Não, pera aí, fica lá, que todo mundo tem jeito. Então vem, assiste com a gente. E nesse segundo bloco nós temos um testemunho belíssimo. Eu quero chamar aqui a Bel e o Pedro para testemunhar para a gente sobre esse tema.
pessoal de casa conhecer vocês, se apresentem. Quem são? Quem é esse casal? Meu nome é Isabel, eu tenho 26 anos, sou advogada e jovem sarada e sou noiva do Pedro. Eu sou o Pedro, tenho 27 anos e sou noivo da Isabel. Bel, Pedro, o tema de hoje, o matrimônio segundo o coração de Deus. Para quem está em casa e não sabe, vocês são noivos. Há quanto tempo vocês são noivos? E como tem sido esse processo de noivado? Enfim, tem muitas perguntas, tá tudo aqui no meu coração, meu Deus do céu, eu quero saber de tudo. Quero saber muita coisa, quero saber para vocês como tem sido esse processo de noivado. E aí, o pessoal pode estar se perguntando, né? Nossa, mas é noivo e vai falar de casamento, do matrimônio já? Como assim? Por quê, né? Os cálculos ficam sempre com o Pedro, né? Bom, estamos noivos há 4 meses, né? Ficamos noivos em setembro do ano passado e tem sido 4 meses assim de uma busca intensa assim por fazer a vontade de Deus e o que Ele quer pra gente, porque ficar noivo vai muito além do que a gente passa no namoro, porque é uma escolha na qual Deus colocou. Claro que no meu coração para pedir a Isabel, mas é uma escolha no qual Ele colocou e através disso me ensinou o prover, que a partir de agora eu preciso prover mais para que a gente tenha futuramente um matrimônio segundo o coração de Deus. E tem sido um tempo de muito discernimento, de muito aprendizado, né? A gente faz um acompanhamento no qual a gente tem visto o quanto a gente precisa se adaptar um ao outro nesse processo, porque até então um matrimônio segundo o coração de Deus é para sempre, e a partir do para sempre eu vou ter que viver com a Isabel conforme ela é, e ela vai ter que viver comigo conforme eu sou. Então é um processo de muito discernimento, não é fácil. Eu acho que o caminho do noivado para viver esse matrimônio é um caminho bem mais difícil do que o namoro, no caso para mim, porque é uma responsabilidade muito grande e é algo que eu estou colocando diante de Deus, então não tem que ser brincadeira, né? O matrimônio segundo o coração de Deus, ele inicia desde o nosso tempo de espera, né? Quando a gente começa a discernir a nossa vocação, né? Que a gente tem essa vocação matrimonial. E, literalmente, como a Bruna trouxe em um programa atrás aí, é você tirar as mentiras que o mundo coloca em você sobre o que é um relacionamento. Hoje, eu e o Pedro, nós estamos noivos. Eu vou te corrigir pela primeira vez, são 6 meses. Não são 4. E tá tudo bem. Essas adaptações, a gente entender a fragilidade do outro e a graça do outro. Quando nós demos esse passo um pouquinho antes, que a gente já estava maturando essa vontade de ficarmos noivos, eu conversei com o Pedro, porque eu já fazia direção espiritual, com um padre queridíssimo, que é o padre Anderson Marçal. Um beijo, padre. E eu, dentro ali da minha direção, o padre falou assim, vamos começar a fazer uma direção de casal? E eu falei assim, claro, com toda certeza. Conversei com o Pedro e a gente deu esse passo de começarmos a fazer um direcionamento junto com o padre. E eu convido você que está namorando, que está noivo, a buscar um pároco que possa acompanhar, que possa dar a bênção, né, para vocês, tanto do namoro quanto do noivado. E foi, assim, uma decisão imprescindível para a gente permanecer juntos. Porque o tempo do noivado também é um tempo de permanência. Como o padre Anderson diz, né? Até o dia do sim, pode-se dizer não. Se a gente, de fato, entender que não é a vontade de Deus, mas até o momento Deus tem nos conduzido para viver essa vontade. Eu tenho conhecido, Bel, muitos casais que querem se separar dos seus esposos, né? Do seu esposo, sua esposa. E eles falam muito sobre imaturidade. Então, nossa, quando eu casei eu era imaturo, eu era imatura, eu não quero, né,
não quero mais. Agora eu vejo que o matrimônio não era aquilo que eu pensava antes. Eu vejo que é algo muito mais sério, que é isso e tal. Você também já teve essa compreensão, Bel? Você também está passando por esse processo, Bel, Pedro, de maturidade, né? E eu creio que o noivado seja esse tempo de maturidade para entender de fato o que é essa vocação, né? O que é o matrimônio segundo o coração de Deus. Eu creio que quando vocês, né, que têm a vocação do matrimônio, entendem de fato o que é o matrimônio segundo o coração de Deus, assim como a gente ouviu a Bruna falar também em outros programas, né, é muito mais do que apenas um sentimento, né, já se torna algo concreto, algo que a minha razão, a minha inteligência já sabe, que eu assumi, né, vocês assumem esse propósito e precisam levar até o fim. O matrimônio segundo o coração de Deus, né? É muito sério isso que você trouxe, porque eu digo que o tempo do noivado é um tempo de purificação no fogo. Realmente ali nós somos purificados de uma forma muito mais intensa. E até o próprio padre nos trouxe no nosso encontro que o tempo do noivado é um tempo de desilusão. Então eu preciso me desiludir. Eu preciso pegar tudo aquilo que eu criei do Pedro e deixar cair. E vice-versa. Ele também precisa fazer isso comigo, para que de fato eu conheça a verdade sobre ele, ele conheça a verdade sobre mim e nós casemos com essa verdade. E dentro desse processo, as coisas elas se tornam mais intensas. Por quê? Porque nós começamos a dar passos um pouco mais concretos para vivermos o resto da vida juntos. E a partir do momento que nós damos o nosso sim, ele não pode ser mudado. É um sim que ele é único. Eu tenho lido um livro que me indicaram, que é Boas Novas sobre Sexo e Casamento, do Christopher West. E esse livro, para mim, Isabel, tem sido um divisor de águas. Na realidade, esse escritor tem sido um divisor de águas. E eu convido você que namora, que é noivo, que é casado, a ler esse livro. Porque ali ele traz a profundidade do matrimônio. De você entender mesmo que você não está dando um sim para brincar de casinha. Para ir ali, pegar a mala do outro, colocar a roupa dentro do armário e brincar de casinha. Não é isso. O meu casamento, o meu matrimônio, ele precisa me santificar, ele precisa santificar o meu esposo, mas mais do que a nossa santificação, nós precisamos render graças a Deus. Nós precisamos amá-lo. E esse tempo do noivado, ele vem nos ensinando a amar de uma forma muito mais intensa um Deus que nos ama infinitamente, que é extremamente apaixonado por nós, e por ser extremamente apaixonado por nós, ele me deu o Pedro e deu eu ao Pedro, para que a gente pudesse amá-lo de uma forma ainda mais intensa. Então, o meu relacionamento, ele não é uma brincadeira. O seu relacionamento não é uma brincadeira. O seu relacionamento é uma forma de glorificar a Deus, de viver realmente as promessas que no dia do nosso a gente vai lá declarar. Mas, dentre todas essas promessas, o comecinho dela é muito importante. Que é quando eu viro e falo assim, eu, Isabel, te recebo Pedro. E o Pedro vai dizer, eu, Pedro, te recebo Isabel. Quando nós dizemos isso, naquele momento nós estamos dizendo que nós recebemos um ao outro como nós somos. Com os defeitos, com as qualidades, dentro de tudo isso. E eu preciso amar. Eu tenho observado e rezado muito ultimamente, eu tenho percebido que a minha maturidade, ela tem chegado muito mais a mim através da minha intimidade com Deus, né? Eu vejo que quanto mais maduros estamos diante de Deus, com as promessas que Ele tem para nós, com a nossa intimidade com Deus, mais Deus nos capacita a ser maduro aqui na Terra, né? Não só no matrimônio, mas nas coisas da vida, enfim. E até falando de maturidade, eu acho que pedir a Abel em casamento foi um grau de maturidade muito elevado, a qual Deus me agraciou, né? Conversando com um padre, falei, padre, estou querendo pedir a Isabel em casamento, né? A gente já está numa caminhada junto e até então Deus não tem dado nenhuma resposta contrária, a não ser que ficarmos juntos. Ele falou, meu filho, se você acha que é a hora, você precisa pensar uma coisa. Muitas vezes as pessoas pedem casamento, mas está naquela paixão e aquilo acaba. Mas
só peça a Bel em casamento se você tiver a certeza que você quer viver com ela. Então, eu acho que para viver um matrimônio segundo o coração de Deus, é eu dar uma certeza para Isabel todos os dias, na qual Deus me capacitou. É uma certeza que não é brincadeira, né? Como a Bel falou, não é brincar de casinha, não é brincar de casalzinho, muito menos. Então, para você que está assistindo, tenha certeza nas suas escolhas, porque é através dela que você vai deixar Deus trabalhar ainda mais. Daí que eu acho que é interessante esse tema, né? O matrimônio segundo o coração de Deus. E muitas vezes, muitos casais, ou até qualquer um de nós, a gente se perde nas escolhas porque a gente não vê, não ouve, né? Não escuta o coração de Deus sobre aquilo, mas a gente quer muitas vezes fazer a nossa vontade, né? Então, matrimônio segundo o coração de Deus. Você precisa viver o matrimônio segundo o coração dele, não segundo o seu coração, não segundo o coração do Pedro, não segundo o coração da Bel, porque senão não existe matrimônio, não vai existir a vocação, não vai existir a unidade, né? Então, é o matrimônio segundo o coração de Deus. Para vocês, o que é esse matrimônio? Sendo direto, o que é o matrimônio segundo o coração de Deus? Isa, primeiro, eu acho que assim, por nós sermos católicos, para ser um matrimônio segundo o coração de Deus, precisa ser um matrimônio orante. E até mesmo no noivado, a gente tem vivido essa graça. Na semana passada, o Pedro mora sozinho. E a gente teve a oportunidade de levar alguns amigos próximos para a casa dele, para nós rezarmos o terço. E quando eu estava ali rezando o terço, a gente fez uma comida, o Pedro quis fazer uma comida para os nossos amigos. E quando a gente estava ali rezando o terço, eu virei para o Senhor e falei assim: Senhor, eu quero tanto que a minha casa seja uma casa de oração. Eu quero que as pessoas sejam restauradas, eu quero que as pessoas toquem na sacralidade que é o matrimônio, eu quero que as vocações sejam restauradas. E aquela era a minha oração. Então, o matrimônio segundo o coração de Deus, ele simplesmente é você amar a Deus e levar as outras pessoas a amar a Deus dentro da vocação que elas são chamadas. Que seja por meio de um matrimônio, ou que seja que nós tenhamos filhos e eduquemos eles para que eles se tornem sacerdotes ou novos casais, mas que de fato nós façamos a diferença, sejamos sal e luz no mundo. Sabe? Então, um matrimônio segundo o coração de Deus é ser semelhança de Cristo. Como ela falou, né? O matrimônio segundo o coração de Deus é estarmos unidos a Cristo, mas eu também quero ser Cristo para Bel. E eu quero muito que Bel seja Cristo para mim. Eu acho que se a gente entende isso, que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da minha vida, da vida dela, e que Ele pode fazer a diferença, eu acho que nada mais pode abalar esse matrimônio, né? Porque ao mesmo tempo que amamos a Deus em primeiro lugar, Deus nos capacita a amarmos como Ele nos ama. Então acho que é o principal. Amém. Vamos rezar então? Vamos rezar especialmente pelos casais que talvez até se casaram e talvez tenham perdido esse sentido. O matrimônio segundo o coração de Deus, que colocaram as suas escolhas, os seus desejos em primeiro lugar, que não sabem mais o que é esse matrimônio segundo o coração de Deus. Rezemos por todos os noivos, namorados que estão nesse processo, por todos aqueles que desejam também viver o matrimônio segundo o coração de Deus, né? Então, eu convido vocês a rezar. Você que está aí em casa também, se coloque em oração e peça a Jesus essa graça de conhecer e de entender a vontade dEle, de prescrutar o coração dEle. Senhor Jesus, eu te peço a graça. Visita todos esses casais, os noivos, aqueles que já estão casados. Eu te peço a restauração, Senhor Jesus, dessas vocações. Eu peço a restauração desse teu amor, Senhor Jesus, na vida deles, para que eles possam sentir o teu amor transbordando. Restaura, Senhor Jesus, essas casas. Eu peço de forma especial que o teu nome seja cravado nestas portas, nas portas de cada casal que está em crise, dessas dificuldades, deles que já estão pensando em desistir, Senhor, mas porque eles fizeram uma promessa diante de Ti, eu peço que o Teu Espírito Santo, o Paráclito, aquele que é amor, possa ir lá e dar todo o consolo, todo o sopro de vida sobre eles, para que eles possam ser de fato restaurados. Espírito Santo de Deus,
Peço que desça sobre todos esses casais que estão nos assistindo e coloque nos corações deles a certeza da escolha. Aquela escolha que vem de Ti, Senhor Jesus. Aquela escolha que vem ao nosso encontro e nos faz mais cheios do Teu Espírito, Senhor. Vem sobre esses casais trazendo toda a renovação necessária, Senhor Jesus. Trazendo toda a cura necessária, Senhor Jesus. E que eles possam, Deus, viver uma caminhada, viver um noivado, viver um matrimônio segundo o Teu coração. Que não tenha nada mais além de Ti como centro, Senhor Jesus. Que nada atrapalhe, Senhor Jesus. Que nada tire o foco desses casais, Senhor Jesus. E que esses caminhos, esses namoros, esses noivados e esses casamentos possam ter o único caminho que é a Ti, Senhor Jesus. Que eles encontrem o céu. Jesus, minha pérola de maior valor. Se me perguntarem um dia pra onde eu iria, eu diria: entranhas do amor é o meu lugar. Nada se compara ao tesouro que encontrei, Jesus, minha pérola de maior valor. Se me perguntarem um dia pra onde eu iria, eu diria: nas entranhas do amor é o meu lugar. Eu não poderia estar em mais nenhum outro lugar. Eu deixo tudo pela Tua presença. Eu deixo tudo pela Tua presença. Eu não poderia estar em mais nenhum outro lugar. Eu deixo tudo pela Tua presença. O meu tesouro é Tua presença. És a nossa joia de maior valor, Jesus. Graças e louvores sejam dados a cada momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Graças e louvores sejam dados a cada momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Graças e louvores sejam dados a cada momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que neste momento de adoração nós possamos agora fixar os nossos olhos em Cristo. Ele que é nosso Deus e se coloca à nossa frente para ser adorado. Apresentar para Cristo a nossa vida, as nossas dificuldades, apresentar para Cristo todos os projetos que nós fizemos para este ano, para que Ele possa ir nos abençoando e abençoando também todos os projetos que nós fizermos para a nossa vida, para as missões dos jovens sarados, os projetos de trabalho,
de estudo, que possamos também apresentar para Deus todos os casais que nós temos nas missões. Hoje que coisa bela foi ouvir jovens casais dando testemunho sobre a vida matrimonial. Hoje o mundo trata o matrimônio como se fosse algo banal, que casam-se, separam-se, casam-se com outras pessoas, como quem troca de roupa. E nós estamos dando testemunho de pessoas que compreenderam o sentido mais profundo do sacramento do matrimônio. A entrega verdadeira de duas pessoas que compreendem, que caminham juntos rumo ao paraíso, junto a Deus, e que compreendem que uma ajuda a outra neste caminho, como marido e mulher. Então que Deus ele possa ir abençoando a cada casal de namorados, que vive a esperança de um dia poderem casarem-se. Cada casal que já recebeu o matrimônio, para que Deus os fortifique. Que a gente possa ir rezando para que Deus ele derrame suas graças e suas bênçãos. Também sobre os jovens que ainda estão em processo de discernimento, se irão para o matrimônio, servir a Deus no matrimônio ou servir a Deus na vida consagrada. Então que neste momento a gente possa erguer os nossos braços bem alto na direção de Cristo e começar a clamar que Ele derrame as suas graças em nossa vida, clamar que Ele possa vir sobre nós, nos fortificando, nos colocando em pé, frente a qualquer dificuldade que possa aparecer, seja na vida de casados ou na vida de consagrados. Que Ele nos ensine o verdadeiro sentido da fé, aquela fé verdadeira que Cristo pede para nós, aquela fé de quem confia totalmente em Cristo e se entrega nos braços dEle, mesmo nos momentos em que parece que a noite está de verdade escura, naqueles momentos em que parece que nós não conseguimos enxergar nem mais para onde caminhar, que nós aprendamos a ter uma fé convicta, que mesmo não enxergando o caminho, Cristo nos guia e está conosco. Que a gente possa agora erguer os nossos braços e clamar que Deus derrame essa fé verdadeira sobre nós, essa fé intrépida, de quem sabe de que Deus ele vai agir sempre no momento certo, na nossa mente, nos dando a ideia certa que nós precisamos, a paciência que às vezes nos falta, pedindo essa fé, na certeza de que, mesmo que não tenhamos mais o emprego para sustentar a nossa família, que Deus ele está ali preparando, abrindo a porta correta para que volte o emprego e a dignidade da família. Que possamos pedir para Cristo essa graça do alto sobre nós, sobre nossos familiares, sobre a nossa casa, sobre aqueles que nós amamos. Abra tua boca e agora comece a clamar a graça de Deus, da forma que o Espírito Santo te inspirar, da forma que o Espírito Santo guiar a sua oração. Vamos colocar força nessa oração, deixar que o Espírito Santo ele possa nos usar, possa nos guiar, possa nos encher com a sua graça.
nos edificando na fé, transformando em nós o que precisa ser transformado, nos dando a certeza de que é Ele que nos guia, Ele que é a luz que ilumina o nosso caminho, é Ele a luz que ilumina os nossos passos, é Ele a luz que ilumina a nossa oração. Que nós possamos permitir que Cristo, neste momento, possa vir nos ensinando a orar como convém. Que Ele possa nos ensinar a orar como convém, como Ele ensinou aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Peçam essa graça. Que Cristo envie o Espírito sobre nós, nos dando discernimento de como orar, de como pedir, de como nos colocar na sua presença. Sim, Senhor Jesus, ouvi a oração dos vossos filhos. Dá-nos a graça, Senhor, de sentirmos cada vez mais a sua presença em nós, nos guiando, nos protegendo, nos mostrando o caminho a seguir. Tesouro que encontrei, Jesus, minha pérola de maior valor. Se me perguntarem um dia pra onde eu iria, eu diria: nas entranhas do amor é o meu lugar. E talvez você tenha ouvido tudo isso, esse amor que não espera nada em troca, esse amor de cruz, e tudo isso foi remoendo dentro de você, você pensando: impossível viver isso, eu nem sei o que é esse amor de cruz, eu nunca senti isso. E eu te conto o grande segredo desse dia. O grande segredo para você amar dessa forma, para você, mulher, ser submissa, para você, homem, amar como Cristo amou a igreja, é estar diante daquele que é. Deus, Ele é poderoso o suficiente para encher todos os dias as calhas de amor dentro de você. Ele é poderoso o suficiente para fazer isso todos os dias. E nós somos capazes de amar assim, desde que a gente esteja diante dele. Essa é a fonte para a sua família. Você, mãe, que está aí sofrendo com seu filho, se perdendo, e você já nem sabe mais o que fazer, porque você tem visto também o seu matrimônio fracassar. Deixa ele entrar na sua vida, deixa ele entrar na sua família. Volte a adorar Jesus. Ele é poderoso para fazer nova todas as coisas. Ele pode tudo. Nós somos limitados, a ciência é limitada, mas Ele é sem limites. Você que tem seu matrimônio, casou na igreja, você foi ouvindo tudo isso e falou: eu vivi isso, eu vivi castidade, eu entendi as promessas, e hoje tudo se perdeu,
E eu vou te contar o que aconteceu na sua vida. Você se afastou. É impossível ter um casamento, um matrimônio, uma família segundo o coração de Deus sem Ele. É impossível. Volta, meu irmão, volta, minha irmã. Volta a receber da fonte. Ele é a fonte do amor. A palavra vai dizer que sem Deus nós não podemos nada. E se você encontrar essa palavra, você vai ver que não tem nenhuma vírgula. Sem Ele você pode trabalhar. Sem Ele você até pode ser mãe. Não tem vírgula. Sem Ti eu não posso fazer nada. E nada é nada. Coloca a sua família aos pés do Senhor e você vai ver o que vai acontecer. Ele é poderoso para fazer. O meu tesouro é tua presença. Eu não poderia estar em mais nenhum outro lugar. Eu deixo tudo pela tua presença. O meu tesouro é tua presença. Então agora vamos pedir a bênção de Cristo. Eu vou pedir para os casais ficar um casal do meu lado, outro casal do outro lado. Isso, venham até aqui. Isso. Então, para todos que nos acompanham agora neste momento, você também se coloque junto com a sua família, com aqueles que estiverem aí perto de você ainda, para que essa bênção ela seja a força que você necessita na sua casa, para que a tua família possa vencer todos os obstáculos. Que essa bênção ela seja derramada sobre você, sobre a sua família, afastando para longe toda e qualquer sombra de divórcio que possa existir, toda e qualquer sombra de desentendimento familiar. Que por essa bênção vocês possam receber de Cristo até mesmo a cura que vocês tanto anseiam e pedem para os entes queridos de vocês. Então que neste momento, tendo esses dois casais, representando aqui a missão dos jovens sarados, os jovens já casados, que a gente possa pedir esta bênção de Cristo, para que a família ela possa vencer todos os obstáculos que aparecem. E são muitos, né? Bastante os obstáculos. O que nunca vai faltar é obstáculo na vida daqueles que estão com Cristo. Porque o mundo vai tentar destruir de qualquer forma. O mundo vai tentar desfazer aquilo que Cristo fez. O mundo vai tentar separar o que Cristo uniu. Então que de fato que essa bênção seja a fortificação que nós precisamos para vencer este mundo que tenta a todo custo banalizar o sacramento do matrimônio. Requer